As pessoas que me veem hoje, sentada nesta cadeira de balanço na varanda, com meu chale de lã cobrindo os ombros encurvados pelo tempo, enxergam apenas o que a gente espera de uma senhora de 78 anos. Uma viúva serena, de cabelos brancos como algodão, que vive das memórias de um tempo que já se foi. Mal sabem elas que, por baixo dessa aparência de tranquilidade, pulsa a história de uma mulher que teve a audácia e a loucura de sustentar duas vidas, dois lares, dois maridos ao mesmo tempo, e que nenhum deles desconfiou de nada por quase 15 anos. Eu não fui a mocinha da história de ninguém, muito menos da minha. Fui a arquiteta de um castelo de mentiras tão bem construído que, quando desabou, o estrondo ecoou por décadas e levou consigo a inocência da minha única filha, a confiança de dois homens e a minha própria alma, que ficou em pedaços por muito, muito tempo. Meu nome é Marlene Guedes, e decidi que esse segredo não vai descer comigo para debaixo da terra. A coragem, que me faltou na juventude, parece que a velhice me trouxe de presente. Ou talvez seja só o cansaço de carregar um peso tão grande por tanto tempo. A história que vou contar não é bonita, não tem heróis, e muito menos um final feliz de cinema. É uma história de verdade, crua, sobre uma mulher comum que, sufocada pelo silêncio de uma vida que não a pertencia, tomou uma decisão desesperada em busca de um sopro de felicidade, sem medir as consequências devastadoras que viriam depois. É a história de como o amor pode nascer nos lugares mais inesperados e de como a mentira, uma vez que se torna sua companheira, envenena tudo o que toca, lenta e silenciosamente, até não sobrar mais nada. Enquanto junto os cacos dessas lembranças, fico aqui imaginando quem está do outro lado, dedicando um pouco do seu tempo para ouvir o desabafo de uma velha senhora. Me conta de onde você está assistindo a essa minha confissão. Eu adoro saber até onde minhas palavras chegam. Se elas encontram abrigo numa cidade grande e agitada ou num cantinho sossegado do interior, parecido com este meu. É que saber que tem alguém aí, mesmo que de longe, me dá a força que preciso para voltar ao começo de tudo, para o ano de 1972, numa cidadezinha chamada Pacatuba, onde a Marlene que eu era começou a sonhar em ser outra pessoa, sem imaginar o preço que pagaria por transformar esse sonho em realidade. Pacatuba, em 1972, era um daqueles lugares onde o tempo parecia se arrastar com preguiça. A poeira fina das ruas de terra subia com o vento, cobrindo as folhas das árvores e entrando pelas frestas das janelas, deixando tudo com um tom amarelado de fotografia antiga. A vida era regida pelo sino da igreja matriz. O primeiro toque anunciava a manhã. O do meio-dia chamava para o almoço. E às 6 badaladas da tarde avisavam que era hora de acender as luzes e recolher as crianças da rua. Todo mundo sabia da vida de todo mundo, não por maldade, mas porque as vidas eram poucas e muito parecidas. Um suspiro mais fundo, dado na janela da sala, era o suficiente para virar assunto na venda do seu Joffre. E eu, a esposa de Antônio Guedes, o dono do armazém, vivia num aquário, com todos os olhos da cidade voltados para mim, esperando que eu cumprisse o meu papel sem falhas. Nossa casa ficava a 2 quadras da praça principal. Era uma casa boa, de paredes grossas, sempre caiada de um branco que ofuscava a vista sob o sol forte de Minas. Por dentro, eu me esmerava para que tudo estivesse sempre impecável. O chão de cimento queimado brilhava de tão encerado. Os móveis de madeira escura não tinham um grão de poeira, e as panelas de alumínio areadas piscavam na parede da cozinha. Era a casa de uma mulher de família, organizada, decente, mas era uma casa fria. Não havia um porta-retrato nosso na estante. As flores que eu colocava nos vasos pareciam murchar mais rápido ali dentro. Era como se a própria casa soubesse que era apenas um cenário, um palco montado para a peça da vida perfeita, mas onde faltava o calor, o riso frouxo, a alma. Antônio era um homem bom, preciso dizer isso. Um homem honesto, trabalhador, que nunca levantou a voz para mim e nunca deixou faltar nada em casa. Mas a bondade dele era silenciosa, prática. Ele era 15 anos mais velho,
Um homem formado pela dureza da vida, que não tinha aprendido a linguagem do afeto. Nossos diálogos eram sobre o estoque do armazém, o conserto do telhado, as notas da nossa filha Alice na escola. Ele chegava do trabalho, sentava-se na sua poltrona, lia o jornal e esperava o jantar. Não havia um beijo de boa noite, um abraço sem motivo. Eu me sentia como uma sócia numa pequena empresa chamada Família, onde eu cuidava da administração interna e ele da externa. Era um arranjo funcional, respeitoso e terrivelmente solitário. Minha rotina era um relógio que nunca se atrasava. Acordava às 5, com o canto dos galos, para passar o café forte que Antônio gostava. O cheiro do pó se misturando à água fervente era o cheiro do começo de mais um dia igual a todos os outros. Enquanto ele se arrumava, eu preparava o lanche de Alice e a ajudava com o uniforme da escola. Depois que os dois saíam, a casa se enchia de um silêncio pesado, que eu preenchia com o barulho da vassoura, com o bater da máquina de costura, com o rádio ligado na estação de música sertaneja. Eu esfregava, cozinhava, costurava, tudo com uma eficiência que me dava um certo orgulho, mas que também servia para abafar o grito que vinha de dentro. Um grito por novidade, por qualquer coisa que quebrasse a monotonia daquele roteiro. A única luz naquela rotina cinzenta era a minha filha, Alice. Ela era uma menina de olhos vivos e curiosos, que me enchia de perguntas sobre o mundo. Era nos braços dela que eu encontrava algum consolo, algum sentido para continuar desempenhando meu papel. Eu caprichava nos seus vestidos, contava histórias antes de ela dormir, enchia seu cabelo de tranças e laços de fita. O amor que eu sentia por ela era a única coisa real e inquestionável na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, era por causa dela que a ideia de mudar, de romper com tudo aquilo, parecia um pecado imperdoável. Como eu poderia sequer pensar em abalar o mundo seguro que eu mesma tinha construído para a minha pequena? Esse pensamento era a corrente mais pesada que me prendia àquela casa. A vida social em Pacatuba se resumia às missas de domingo e às conversas no portão no fim da tarde. As mulheres se reuniam enquanto varriam a calçada, trocando receitas e comentando sobre a vida alheia com uma precisão de dar inveja a qualquer serviço de investigação. Eu ouvia os cochichos sobre a filha de fulana que se perdeu na cidade grande, sobre a esposa de Cicrano que andava com o olhar triste demais. Era uma rede de vigilância mútua, onde qualquer desvio da norma era rapidamente identificado e julgado. Eu sorria, concordava, dava minha opinião sobre o tempo, mas por dentro sentia um calafrio. Sabia que, se a minha angústia transparecesse, se meu descontentamento se tornasse visível, eu seria a próxima na pauta das conversas na calçada. Foi nesse cenário que o bordado entrou na minha vida. Ou melhor, tomou conta dela. Começou como um passatempo, uma forma de ocupar as mãos e a mente nas longas tardes vazias. Mas logo se transformou em algo mais. No tecido branco, com linhas coloridas, eu criava jardins que não existiam na minha vida, pássaros que voavam livres, flores de cores vibrantes. Cada ponto era um pensamento, cada desenho era um desejo secreto. O ato de perfurar o pano com a agulha, de puxar a linha, de ver uma imagem nascer do nada, era a minha forma de exercer algum controle, de criar beleza no meio daquele vazio. Meus bordados eram a expressão silenciosa da mulher que eu era por dentro, uma mulher cheia de cores e sonhos que ninguém em Pacatuba conhecia. A ideia de vender os bordados em Belo Horizonte surgiu como uma necessidade disfarçada de oportunidade. Comecei a ter mais encomendas do que conseguia entregar na cidade, e uma vizinha comentou que na capital pagariam muito melhor por um trabalho tão delicado. Apresentei a ideia a Antônio como uma questão puramente financeira. Seria um dinheiro a mais para ajudar nas despesas, para comprar algo para a Alice. Eu argumentei. Ele, sendo um homem prático, analisou os números, calculou os possíveis lucros e, depois de alguma relutância, concordou. Para ele, era apenas um pequeno negócio. Para mim, era a chave da minha gaiola, a promessa de um dia por mês em que eu poderia ser apenas a Marlene,
longe dos olhos vigilantes da cidade e do silêncio da minha casa. A viagem de ônibus de Pacatuba para Belo Horizonte era, para mim, um ritual de libertação. Eu me sentava na janela e via a paisagem se transformar. As casinhas simples e as estradas de terra iam dando lugar a prédios, asfalto, a um mar de gente que eu não conhecia e que não me conhecia. O ar parecia diferente, mais elétrico, cheio de possibilidades. A cada quilômetro que me afastava de Pacatuba, eu sentia um peso saindo dos meus ombros. Eu tirava o lenço da cabeça, soltava um pouco o cabelo, respirava fundo. Naquela cidade grande e anônima, eu não era a esposa do Antônio. Eu era uma mulher como qualquer outra, com uma bolsa cheia de bordados e um dia inteiro pela frente para ser quem eu quisesse. Belo Horizonte, nos anos 70, era um mundo novo para mim. O barulho dos carros, a altura dos edifícios, as vitrines coloridas da Rua Augusta, tudo aquilo me fascinava e me assustava. Um pouco. Eu entregava minhas encomendas na loja de artesanato logo pela manhã e depois me permitia o luxo de vagar sem rumo. Tomava um café numa lanchonete, observando o movimento das pessoas, imaginando suas vidas, suas histórias. Era um banho de vida, de novidade. Eu me sentia invisível e, ao mesmo tempo, mais viva do que nunca. A solidão que eu sentia em casa, cercada de gente conhecida, desaparecia naquela solidão da multidão, onde eu era livre para sonhar e desejar. Mas foi numa dessas viagens, sentada num banco da rodoviária esperando o ônibus de volta, que um sentimento novo e perigoso começou a brotar em mim. Eu olhava para o meu reflexo no vidro escuro da janela do guichê e via uma mulher de 25 anos com um olhar faminto. Faminto por conversas, por risadas, por um toque que não fosse acidental, por um olhar que me enxergasse de verdade. Eu estava voltando para a minha vida segura, para o meu papel de esposa e mãe exemplar. Mas, pela primeira vez, uma pergunta se formou na minha mente com uma clareza assustadora. E se eu não quisesse mais voltar? Aquele desejo, ainda sem nome e sem rosto, era uma semente minúscula de rebeldia que, eu ainda não sabia, estava prestes a encontrar um terreno fértil para florescer. A rachadura na minha vida perfeitamente arrumada não começou com um estrondo, mas com um gesto banal de gentileza. Foi numa tarde quente de agosto, na nova rodoviária de Belo Horizonte, um lugar enorme e barulhento que tinha sido inaugurado no ano anterior. Eu estava exausta contando as moedas para um café, quando minha sacola de linhagem, pesada com os bordados, escorregou da minha mão e se abriu no chão, espalhando toalhas e linhas coloridas por toda parte. Foi então que ele apareceu. Um homem de uniforme, o motorista do ônibus da linha de Pirapora, se abaixou para me ajudar. "Cuidado para não sujar esse trabalho bonito, moça", ele disse. E o sorriso que ele me deu não tinha nada a ver com a seriedade formal do meu mundo. Chamava-se Roberto. E naquele momento, juntando meus bordados do chão sujo da rodoviária, eu senti algo que não sentia há anos. Eu fui vista. A conversa começou ali mesmo, entre os anúncios de partidas e chegadas. Roberto perguntou sobre o meu trabalho com um interesse que nunca recebi de Antônio. Ele queria saber quanto tempo levava para fazer uma flor daquelas, como eu combinava as cores. Parecia fascinado. E eu, que vivia em silêncio, comecei a falar sem parar, como uma represa que se rompe. Contei da minha vida no interior, mas omiti a parte mais importante: meu marido e minha filha. Para ele, eu era apenas Marlene, uma bordadeira que vinha à capital uma vez por mês para ganhar a vida. Quando meu ônibus foi anunciado, ele me acompanhou até a plataforma. "Você volta mês que vem?" ele perguntou. E o meu sim saiu com mais certeza do que qualquer outra palavra que eu havia dito naquele ano. O mês seguinte se arrastou como se tivesse o dobro dos dias. A expectativa de rever Roberto era uma brasa acesa no meu peito, um calor que me mantinha viva durante a rotina fria em Pacatuba. Voltei a Belo Horizonte com o coração na boca, torcendo para que fosse ele o motorista do mesmo horário.
E era. O sorriso dele ao me ver entrar no ônibus foi como um sol particular nascendo para mim. Naquela viagem, a conversa não foi mais sobre bordados. Foi sobre sonhos. Ele me contou que queria comprar um terreno, construir uma casa. Eu, pela primeira vez, falei dos meus desejos, de viajar, de conhecer o mar. Quando chegamos, ele me convidou para tomar um café de verdade, numa padaria ali perto. E eu aceitei. Naquele instante, eu sabia que estava pisando num terreno perigoso, mas a promessa daquela conversa era mais forte que o meu medo. Nossos encontros se tornaram o segredo mais doce e aterrorizante da minha vida. O que era um café virou um almoço, depois um passeio no parque municipal. Com Roberto, eu ria. Uma risada alta, de doer a barriga, que eu nem lembrava mais que existia dentro de mim. Ele segurava minha mão para atravessar a rua e não soltava depois. Aquele contato físico, simples e quente, me arrepiava inteira. Eu não era a mãe de Alice, não era a esposa de Antônio, não era a dona de casa exemplar. Era a Marlene que gostava de música, que tinha medo de trovoada e que sonhava em ver o mar. Ele me olhava nos olhos enquanto eu falava, e seu olhar me dizia que eu era a mulher mais interessante do mundo. Pela primeira vez na vida, eu não me sentia uma peça na mobília. Eu me sentia viva. A mentira começou a crescer e a exigir mais de mim. Eu inventava desculpas para chegar mais tarde em casa. A loja atrasou o pagamento. Peguei uma encomenda de última hora. Cada mentira era uma pequena pedra que eu engolia, pesando no meu estômago. Mas a alegria de estar com Roberto era o antídoto que me fazia suportar o veneno da culpa. O ponto sem volta foi numa tarde chuvosa, debaixo da marquise de uma loja fechada no centro da cidade. Ele me encostou na parede, afastou o cabelo molhado do meu rosto e me beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de uma saudade que não tinha tempo de existir. Naquele momento, o mundo se resumiu a nós dois. Todo o resto, minha casa, meu marido, minha filha, Pacatuba inteira, desapareceu numa névoa. Era um sentimento tão avassalador que parecia justificar qualquer pecado. Depois de 6 meses vivendo essa paixão clandestina, a situação se tornou insustentável para Roberto. Ele não entendia por que eu insistia em voltar para aquela vida solitária no interior, por que não me mudava de vez para a capital. Numa tarde, sentados num banco de praça, ele pegou minhas 2 mãos e disse as palavras que selaram meu destino. Marlene, eu não aguento mais te ver partir. Isso não é vida. Casa comigo. Larga tudo e vem construir uma vida de verdade comigo. O ar fugiu dos meus pulmões. O pânico e a alegria travaram uma batalha dentro de mim. Dizer a verdade significava perdê-lo para sempre. Dizer não era voltar para a minha existência cinzenta. E dizer sim era uma loucura, uma impossibilidade, um abismo. E foi no fundo desse abismo de desespero e paixão que eu tomei a decisão mais insana da minha vida. Eu disse sim. Na minha mente doentia de amor, eu criei uma fantasia onde eu poderia ter os 2 mundos. A segurança com Antônio, o amor com Roberto. Uma semana depois, estávamos num cartório no centro de Belo Horizonte. Eu dei meu nome de solteira, Marlene Oliveira, e o endereço de uma prima distante de Roberto, que morava na cidade. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia assinar o livro. Ao colocar no dedo uma aliança dourada e fina, comprada numa lojinha da Rua dos Caetés, eu senti um frio na espinha. Naquele instante, eu deixei de ser uma mulher com um segredo e me tornei 2 mulheres, com 2 vidas, 2 nomes e um destino que, a partir dali, estava completamente fora do meu controle. Os primeiros anos da minha vida dupla foram uma mistura de euforia e pânico constante. Eu me tornei uma atriz, uma especialista em logística. Tinha 2 bolsas, cada uma com os documentos e as chaves de uma vida diferente. A troca de alianças era um ritual sagrado, feito dentro do banheiro do ônibus, na metade do caminho entre Pacatuba e Belo Horizonte. A aliança grossa e de ouro de Antônio, que representava segurança e rotina,
Dava lugar à aliança fina e discreta de Roberto, símbolo do amor e da paixão. Era como se, ao trocar aqueles anéis, eu trocasse de pele, de alma. Eu aprendi a compartimentar minha mente. Em Pacatuba, eu era a esposa devotada. Em Belo Horizonte, eu era a mulher apaixonada. O perigo morava no meio do caminho, na possibilidade de um dia eu me confundir e me apresentar com o sobrenome errado. A vida com Roberto era leve, era real. Nós alugamos uma casinha simples no bairro Caiçara, com um quintal pequeno onde plantei um pé de manacá. As nossas manhãs de sábado começavam com cheiro de café passado por ele e pão de queijo que comprávamos na padaria da esquina. Ele me ensinou a gostar de futebol, me levava aos jogos do Atlético no Mineirão. Eu sentia um arrepio na espinha ao gritar gol no meio da multidão. Uma mulher anônima, feliz, ao lado do seu marido. Para os amigos dele, eu era a Marlene, uma costureira talentosa do interior que tinha vindo para a capital por amor. Eles me adoravam, e eu a eles. Essa felicidade era tão concreta, tão palpável, que muitas vezes eu me esquecia que era construída sobre uma fundação de areia movediça. Em contrapartida, cada retorno a Pacatuba era um mergulho num poço de culpa. O silêncio de Antônio, que antes me sufocava, agora parecia um grito de acusação que só eu podia ouvir. Ele não notava a minha transformação, o brilho diferente no meu olhar. Para ele, eu continuava a mesma, apenas um pouco mais ocupada com as encomendas. A minha maior tortura, no entanto, era Alice. Crianças têm um faro para a mentira, e minha filha sentia que algo estava errado. Ela começou a se tornar uma menina mais quieta, desconfiada. Me abraçava com força quando eu chegava de viagem, como se tivesse medo que eu fosse desaparecer de novo. "Mãe, a senhora demorou tanto dessa vez", ela dizia, com uma mágoa no olhar que partia meu coração em 1000 pedaços. As dificuldades práticas eram imensas e exigiam uma atenção que me deixava esgotada. Eu precisava manter 2 contabilidades separadas: o dinheiro das vendas dos bordados, que eu entregava a Antônio, e o dinheiro que ganhava com costuras em Belo Horizonte para ajudar nas despesas, com Roberto. Datas comemorativas eram um pesadelo. No meu aniversário, eu comemorava 2 vezes: um almoço quieto em Pacatuba e um jantar animado em Belo Horizonte. Os presentes que eu ganhava de um, tinha que esconder do outro. O medo de ser descoberta era uma presença física. Uma vez, uma vizinha de Pacatuba foi a Belo Horizonte para uma consulta médica, e eu a vi do outro lado da rua, enquanto caminhava de mãos dadas com Roberto. Meu sangue gelou. Puxei-o para dentro de uma loja, o coração batendo tão forte que pensei que fosse desmaiar. Com o passar dos anos, a mentira começou a se tornar parte de mim. Eu já não sabia mais onde terminava a Marlene de Pacatuba e começava a Marlene de Belo Horizonte. Eu me tornei uma excelente mentirosa, capaz de inventar histórias complexas em segundos para justificar um atraso ou uma ausência. Essa habilidade me assustava. Onde fora parar a moça simples e honesta que eu um dia fui? Em seu lugar, havia uma mulher calculista, sempre alerta, vivendo no fio da navalha. O estresse era tanto que comecei a sofrer de insônia. Passava as noites em claro, repassando minhas histórias, checando as datas, com medo de ter deixado alguma ponta solta. O espelho se tornou meu inimigo. A mulher que me olhava de volta tinha o olhar cansado e assustado de um animal acuado. Roberto, em sua inocência, era a minha paz e o meu maior tormento. Ele era um marido maravilhoso, atencioso, carinhoso, sempre com uma palavra de apoio. Ele se preocupava com a minha mãe, doente, no interior, a desculpa que eu usava para as minhas viagens mensais a Pacatuba. "Qualquer dia desses, meu bem, eu vou tirar uma folga e vou com você visitar sua mãe, dar um abraço nela", ele dizia. Cada vez que ele tocava nesse assunto, uma onda de pavor me percorria. Eu inventava doenças contagiosas, dizia que ela era uma mulher arredia que não gostava de visitas. O amor e a preocupação dele eram como facas que cravavam ainda mais fundo a minha culpa. Como eu podia enganar um homem tão bom?
Que só queria me dar amor e construir uma família de verdade? Enquanto isso, Alice entrava na adolescência, e suas perguntas se tornaram mais afiadas, mais diretas. Ela já não era mais a menininha que se contentava com respostas vagas. Mãe, que loja é essa que a senhora vende bordados? Qual o endereço? Um dia eu posso ir com a senhora para ajudar? Eu me esquivava. Dizia que era um trabalho cansativo, que ela precisava se dedicar aos estudos. Mas eu via a desconfiança em seus olhos se transformando em certeza. Ela começou a me tratar com uma certa distância, uma frieza que era um reflexo da frieza de Antônio. Eu estava perdendo a minha filha, e a culpa era inteiramente minha. Eu a via se fechar, se tornar uma adolescente mais introspectiva, e sabia que era por causa dos meus sumiços, do meu cheiro de um perfume diferente, da minha alegria que parecia pertencer a outro lugar. Houve momentos em que a farsa quase ruiu. Certa vez, Roberto comprou uma passagem de ônibus para mim, querendo fazer uma surpresa, e a poltrona era ao lado do compadre de Antônio, que também estava indo para a capital resolver um problema. Vi o homem na fila de embarque e senti meu corpo inteiro paralisar. Fingi uma queda de pressão, fiz um escândalo, disse que não podia viajar daquele jeito. Roberto, preocupado, me levou para casa e remarcou a viagem para o dia seguinte. Aquele susto me deixou sem dormir por uma semana. Em outra ocasião, Antônio decidiu de última hora que queria um telefone em casa. Naquela época, ter uma linha era um luxo. O pavor de Roberto ligar para a casa do armazém e Antônio atender quase me fez confessar tudo. A vida em Belo Horizonte com Roberto era uma vida de classe trabalhadora. Simples, mas cheia de afeto. Íamos ao cinema no centro, passeávamos na feira hippie aos domingos, sonhávamos em comprar um carro, um Fusca que fosse. Eram sonhos pequenos, concretos. Ele trabalhava duro, e eu ajudava com o dinheiro das minhas costuras. Nossos vizinhos, um casal de aposentados, nos tratavam como filhos. Eu cozinhava para eles às vezes, e a senhora me ensinava receitas. Era uma vida comunitária, uma sensação de pertencimento que eu nunca tive em Pacatuba, onde eu era sempre a esposa do dono do armazém. Em Belo Horizonte, eu era simplesmente a Marlene, a costureira de mão cheia, a esposa do Roberto. E essa identidade era preciosa para mim. Por outro lado, em Pacatuba, o tempo parecia ter congelado. A vida continuava no mesmo ritmo lento e previsível. Antônio envelhecia, tornando-se ainda mais calado e absorto em seu trabalho. O armazém era seu único e verdadeiro amor. Às vezes, eu sentia pena dele. Ele não era um homem mau, era apenas um homem que não sabia amar. Foi criado para ser provedor, para ser respeitado, não para ser feliz. Nossa convivência se tornou a de dois estranhos educados dividindo a mesma casa. A chama da paixão, que nunca fora muito forte, há muito havia se extinguido, deixando apenas as cinzas de uma obrigação mútua. Manter aquela fachada era o meu trabalho mais exaustivo. O peso da mentira me transformou fisicamente. Eu emagreci. Surgiram os primeiros fios de cabelo branco antes do tempo. Vivia com uma dor constante no estômago, um nó de ansiedade que nunca se desfazia completamente. Qualquer batida mais forte na porta ou um telefonema em horário incomum me deixava em estado de alerta máximo. Eu estava constantemente cansada, não apenas do trabalho e das viagens, mas do esforço mental de manter duas narrativas coerentes. Eu tinha que lembrar o que havia contado para cada um, as pequenas mentiras que sustentavam a grande mentira. Era como ser a autora e a protagonista de duas peças de teatro ao mesmo tempo, e eu não podia errar uma fala sequer. Apesar de tudo, houve momentos de felicidade tão intensa com Roberto que quase me fizeram acreditar que valia a pena. Lembro-me de um fim de semana em que fomos a Sabará, uma cidade histórica ali perto. Passeamos pelas ruas de pedra, comemos ora pro nobis, e ele me comprou um anel de prata numa feirinha de artesanato. Naquela tarde, sentados na escadaria de uma igreja antiga, olhando o sol se pôr, ele me abraçou e disse: "Eu nunca fui tão feliz na minha vida." A sinceridade em sua voz foi como uma punhalada no meu peito. Eu sorri
e disse que também o amava, enquanto uma lágrima de culpa e alegria escorria pelo meu rosto. Ele a limpou com o polegar, pensando que era de emoção. E era. Mas não do jeito que ele imaginava. Alice, por sua vez, encontrou seu próprio jeito de lidar com a minha ausência. Ela se apegou muito ao pai. Ajudava-o no armazém depois da escola, aprendendo a fazer contas, a lidar com os fornecedores. Eles desenvolveram um laço que, de certa forma, me excluía. Eu via aquilo com uma mistura de alívio e dor. Alívio por ela ter uma figura paterna forte e presente. Dor por perceber que eu estava me tornando uma figura secundária na vida da minha própria filha. Antônio, sem perceber, estava me substituindo no coração de Alice, e eu não tinha o direito de reclamar, pois era eu quem estava sempre partindo. Cada elogio que ele fazia a ela na minha frente era uma lembrança da minha falha como mãe. O contraste entre as duas vidas era brutal. Em Belo Horizonte, minha casa era barulhenta. Roberto ouvia rádio alto. Gostava de chamar os amigos para um churrasco no fim de semana. Havia vida, movimento, discussões sobre política e futebol. Em Pacatuba, o silêncio era a regra. As refeições eram feitas ao som dos talheres batendo no prato. As noites eram longas e vazias. Eu passava de um mundo para o outro, e o choque era sempre grande. Era como sair de um filme colorido e entrar num filme em preto e branco. E o mais assustador era que, com o tempo, eu me acostumei. A transição se tornou automática, uma performance que eu executava com perfeição, mesmo que por dentro eu estivesse me desintegrando. Houve um período, por volta do 10º ano da minha vida dupla, em que pensei seriamente em acabar com tudo. A culpa estava me consumindo. Pensei em contar toda a verdade a Roberto, pedir perdão e desaparecer. Ou talvez contar a Antônio, aceitar a humilhação e o julgamento da cidade, mas pelo menos viver uma vida honesta. Fiquei noites em claro ensaiando os discursos na minha cabeça, imaginando as reações. Mas a covardia sempre vencia. O medo de perder o amor de Roberto, a única coisa que me dava alegria, era maior que a minha consciência. E o medo de enfrentar a vergonha em Pacatuba e de destruir o mundo de Alice me paralisava. Então, eu adiava. Só mais um mês, eu dizia a mim mesma. No próximo, eu resolvo. E assim se passaram anos. O tempo ia passando, e a minha farsa se tornava mais complexa. Roberto começou a falar em filhos. Ele queria um menino para ensinar a jogar bola, uma menina para ser a princesa da casa. Esse assunto me aterrorizava. Eu inventei um problema de saúde, uma condição ginecológica que me impedia de engravidar. Fui a médicos, consegui laudos falsos, tudo para sustentar mais essa mentira. Vê-lo desapontado, mas ainda assim compreensivo e amoroso, era uma tortura. Não tem problema, meu amor. O importante é que a gente se tem. Ele dizia me abraçando. E eu chorava no ombro dele, um choro de alívio e de autorrepugnância. Eu estava negando a ele o direito de ser pai para proteger o meu castelo de segredos. Enquanto isso, Alice se tornava uma moça. Aos 13 anos, ela já tinha uma percepção aguda das coisas. Começou a fazer perguntas que iam além da curiosidade infantil. Mãe, por que a senhora nunca traz nenhuma peça que bordou pra gente ver? A senhora diz que vende tudo, mas nunca vi uma foto. Nada. Ou então, a senhora parece tão cansada quando está aqui? Lá em Belo Horizonte o trabalho é tão pesado assim? Eram perguntas feitas sem acusação, mas carregadas de uma desconfiança que me gelava. Eu sentia que ela estava juntando as peças, que o meu tempo estava se esgotando. Eu tentava me reaproximar, comprava presentes, mas havia um muro. Entre nós, um muro construído com as minhas mentiras. A tensão aumentava a cada viagem. O trajeto de ônibus, que antes era um símbolo de liberdade, tornou-se um corredor de angústia. Eu passava as horas de viagem ensaiando minhas histórias, preocupada com o que me esperava em cada destino. Será que Roberto descobriria algo? Será que Alice me confrontaria? A vida dupla deixou de ser uma aventura e se tornou um fardo esmagador. Eu não amava mais a liberdade que Belo Horizonte me proporcionava. Eu dependia dela para respirar.
E não sentia mais apenas o tédio em Pacatuba. Sentia o medo constante de que a qualquer momento a porta se abrisse e a minha outra vida entrasse por ela, destruindo tudo. Em Belo Horizonte, vivíamos a década de 80. A cidade estava diferente, mais moderna. Roberto e eu até conseguimos comprar nosso primeiro carro, um Chevette usado, que era nosso maior orgulho. Demos nossa primeira viagem longa com ele, para a Serra do Cipó. Aqueles dias foram mágicos. Longe de tudo, parecíamos um casal normal. Nadamos na cachoeira, caminhamos por trilhas, fizemos planos para o futuro. Foi lá que eu percebi a profundidade do meu amor por ele e a monstruosidade da minha enganação. Como eu poderia continuar privando aquele homem de uma vida inteira, de uma verdade completa? A felicidade daquele passeio foi ofuscada pela sombra do meu segredo, que parecia mais escura sob o sol forte da serra. Em Pacatuba, o progresso chegava devagar. A maior novidade foi a instalação de algumas linhas de telefone na cidade. Antônio, agora com o aparelho em casa, começou a me ligar na pensão barata onde eu dizia que ficava em Belo Horizonte. Eu tinha um acordo com a dona da pensão, uma senhora que eu pagava para confirmar a minha história caso alguém ligasse. Era mais um elo na minha corrente de mentiras. Cada vez que o telefone tocava na casa de Roberto, meu coração saltava. Eu tinha pavor de que fosse alguém de Pacatuba, um engano da telefonista, um acaso do destino. Viver. Assim era como caminhar num campo minado, sem saber onde o próximo passo me levaria. Alice, aos 14 anos, começou a ter seus próprios segredos, suas próprias amizades. Ela saía com as amigas, ia a festinhas na praça. E eu, a mãe que deveria orientá-la, que moral tinha para falar sobre honestidade e confiança? Uma vez, a ouvi contando uma pequena mentira para o pai, para poder ir a uma festa que ele não teria permitido. Meu primeiro impulso foi repreendê-la, mas as palavras morreram na minha garganta. Quem era eu para exigir a verdade dela? Naquele momento, eu enxerguei com uma clareza terrível o legado que eu estava deixando para a minha filha. O exemplo de que a mentira era uma ferramenta aceitável para se conseguir o que queria. O sentimento de fracasso como mãe foi avassalador. A normalidade era a minha maior inimiga e a minha melhor amiga. Em ambas as vidas, eu me apegava à rotina para não enlouquecer. A rotina de limpar a casa em Belo Horizonte, de esperar Roberto chegar do trabalho. A rotina de cozinhar o prato preferido de Antônio, de ir à missa aos domingos em Pacatuba. Esses rituais me davam uma sensação de controle, de que as coisas estavam no lugar, mas era uma ilusão frágil. Bastava um pequeno imprevisto, uma carta que chegasse ao endereço errado, um conhecido encontrado na rua, para que todo o meu mundo cuidadosamente construído ameaçasse vir abaixo. Viver na normalidade exigia um esforço anormal. Houve também as pequenas alegrias que me mantinham de pé. Em Belo Horizonte, adotei um cachorro vira-lata que Roberto encontrou na rua. Chamamo-lo de Trovão. A alegria daquele bichinho correndo pela casa trazia uma leveza que, por instantes, me fazia esquecer de tudo. Em Pacatuba, a alegria era ver um bordado meu muito bem feito. Um desenho que conseguia expressar algo que eu não tinha palavras para dizer. Ou um raro momento de conexão com Alice, quando ela me contava algo da escola, e por alguns minutos éramos apenas mãe e filha, sem segredos entre nós. Eu me agarrava a esses pequenos momentos como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. O cansaço, no entanto, era o sentimento predominante. Um cansaço que ia além do físico. Era um cansaço da alma. Eu sonhava com frequência que estava correndo em 2 corredores ao mesmo tempo, tentando impedir que 2 portas em extremos opostos se fechassem. Eu sempre acordava suada e ofegante, com o coração acelerado. A mulher vibrante que Roberto conheceu estava dando lugar a uma pessoa ansiosa e assustadiça. Ele notava minha apreensão, mas a atribuía à preocupação com a minha mãe doente. Ele tentava me consolar, me fazer relaxar, sem saber que ele era, ao mesmo tempo, a causa da minha felicidade e do meu tormento. O círculo de mentiras se expandia.
Eu precisei criar uma família fictícia inteira para Roberto. Inventei um irmão que morava no norte de Minas, uma tia que era freira. Cada personagem exigia uma história de fundo, detalhes que eu precisava memorizar para não me contradizer. Para a minha família em Pacatuba, eu inventei uma chefe na loja de artesanato em Belo Horizonte, uma mulher exigente chamada Dona Amélia, que era a razão das minhas longas horas de trabalho. Às vezes, no silêncio da noite, eu conversava mentalmente com esses personagens, como se fossem reais. Eu estava perdendo o contato com a realidade, vivendo mais no mundo que eu havia criado do que no mundo real. A solidão, ironicamente, era minha companheira mais constante. Mesmo rodeada de pessoas nas minhas duas vidas, eu estava fundamentalmente sozinha com o meu segredo. Não podia compartilhar minhas alegrias com Roberto, pois elas estavam manchadas pela mentira. Não podia dividir minhas angústias com ninguém em Pacatuba. Eu era a única guardiã de uma história que, se revelada, destruiria a todos que eu amava. Essa solidão era um fardo pesado, um isolamento autoimposto que me fazia sentir como uma estrangeira em todos os lugares, inclusive dentro da minha própria pele. Não havia um lugar no mundo onde eu pudesse ser simplesmente eu mesma, inteira e verdadeira. No início de 1986, as coisas começaram a se apertar. A saúde de Antônio, que sempre fora de ferro, começou a dar sinais de fragilidade. Ele sentia dores no peito, cansaço. O médico da cidade pediu que ele fizesse exames mais completos, mas ele, teimoso como era, dizia que era frescura. Eu insistia para que ele se cuidasse, movida por uma preocupação genuína, e também pelo pavor do que uma emergência médica poderia significar. Uma doença grave não respeita calendários, não se encaixa nos dias programados da minha vida dupla. Uma urgência com ele poderia me prender em Pacatuba por tempo indeterminado, e eu não sabia que desculpa daria a Roberto. A relação com Alice atingiu o ponto mais crítico. Ela já não tentava mais se aproximar. Havia uma resignação triste em seu comportamento. Ela me tratava com uma educação fria, como se eu fosse uma visita distante. A cumplicidade que tínhamos na sua infância havia se transformado em um abismo de desconfiança. Eu sabia que ela suspeitava de um outro homem. Às vezes, ela fazia comentários cortantes. "A senhora se perfuma tanto só para vender bordado, mãe?" Cada palavra era um pequeno golpe, uma prova de que a minha filha já não acreditava em mim. E a dor de saber que eu havia causado aquilo era a pior de todas as punições. Roberto, alheio a tudo isso, fazia planos cada vez mais concretos para o nosso futuro. Ele havia sido promovido na empresa de ônibus e, agora queria comprar nossa casinha alugada. Falava em oficializar nossa união na igreja. "Imagina você, meu bem, entrando de noiva, de véu e grinalda. É o meu maior sonho." Ele suspirava. E eu, para não estragar sua alegria, sorria e dizia que também era o meu sonho, enquanto por dentro meu estômago se revirava. A vida que ele queria construir comigo era linda. Era tudo que eu um dia desejei. Mas era uma vida impossível, baseada numa mentira fundamental que a tornava uma miragem prestes a se desfazer. Os últimos meses antes do desastre foram marcados por um sentimento de premonição. Eu sentia que algo estava prestes a acontecer, que o castelo de cartas que eu equilibrei por tantos anos estava tremendo. Tornei-me ainda mais cuidadosa, mais paranoica. Checava e rechecava cada detalhe, cada história. Mas eu sabia, no fundo, que não se pode controlar o destino. A vida tem seus próprios planos, e uma mentira do tamanho da minha não poderia ser sustentada para sempre. Era como se eu estivesse no meio de uma tempestade que se formava no horizonte, apenas esperando o momento em que o raio finalmente cairia sobre a minha cabeça. E assim, por quase 15 anos, eu vivi no meio de um furacão silencioso, fazendo malabarismos com o amor, a culpa, o medo e a mentira. Eu me tornei duas mulheres, e no processo, talvez tenha me esquecido de quem eu realmente era. A jovem Marlene, que só queria um pouco de afeto, havia se transformado numa figura complexa e trágica, correndo desesperadamente para manter os dois mundos separados.
Mas há forças na vida que não podemos controlar, e eu estava prestes a descobrir, da maneira mais brutal possível, que quando dois mundos construídos sobre a mentira finalmente se encontram, a colisão não deixa sobreviventes. O castelo de cartas que eu levei 15 anos para construir desabou numa terça-feira à tarde, com um telefonema. Eu estava em casa, em Belo Horizonte, discutindo com Roberto qual filme veríamos no cinema à noite, quando o telefone tocou. Era uma vizinha de Pacatuba, a voz esbaforida de pânico. Antônio tinha sofrido um ataque fulminante no armazém, caído no meio do balcão. Estava sendo levado às pressas para o hospital de referência da região, o melhor e mais equipado, que por uma ironia cruel do destino, ficava justamente em Belo Horizonte. Meu sangue virou gelo. Roberto, vendo meu rosto perder a cor, correu para me amparar, achando que a notícia era sobre a minha mãe doente. O mundo girou. Naquele instante, eu soube. O tempo da mentira tinha acabado. A viagem de Pacatuba até a capital, que antes era meu ritual de libertação, se tornou uma marcha para o cadafalso. Fui no carro do meu cunhado, espremida no banco de trás com Alice, que não chorava. Apenas olhava a paisagem passar com uma frieza que me assustava. Minha mente era um turbilhão caótico. Eu precisava mentir para Roberto. Inventei uma história sobre uma tia que passara mal, e a urgência na minha voz o convenceu a não insistir em me acompanhar. Durante todo o trajeto, eu rezei. Rezei pela vida de Antônio, o homem a quem eu tinha enganado por tanto tempo, e rezei por um milagre que impedisse minhas duas vidas de se chocarem de frente. Mas eu sabia que estava pedindo o impossível. A estrada que me levava para o hospital parecia me conduzir diretamente para o dia do meu julgamento final. Ao chegar ao hospital, o cheiro de éter e desinfetante me deu náuseas. Encontrei o resto da família na sala de espera do CTI. Um corredor frio, de luz branca e impessoal. Meu cunhado me abraçou. Me deu a notícia de que o estado de Antônio era gravíssimo. Eu me sentei, tentando compor a máscara da esposa devotada e em choque. Tentei chorar, mas as lágrimas não vinham. O medo era tanto que secava qualquer outra emoção. Eu estava ali, cercada pela família Guedes, recebendo tapinhas nas costas e palavras de consolo, enquanto meu corpo inteiro tremia por um motivo que eles jamais poderiam imaginar. Eu era uma impostora no meio da minha própria tragédia, e a solidão que senti naquele momento foi a mais profunda e assustadora de toda a minha vida. As horas se arrastavam com uma lentidão torturante. Cada vez que a porta automática da entrada do hospital se abria, meu coração dava um salto. O tic-tac do relógio na parede era o som da minha sentença se aproximando. Minha cunhada me ofereceu um copo de água com açúcar. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar. Eu via a preocupação genuína nos rostos deles e me sentia um monstro. Eles choravam por Antônio, e eu chorava pelo fim iminente do meu mundo. O conflito dentro de mim era atordoante. Uma parte de mim queria desesperadamente que Antônio sobrevivesse, enquanto outra, a mais egoísta e apavorada, desejava que aquela situação se resolvesse de qualquer forma, antes que a verdade viesse à tona e me aniquilasse. E então, o impossível aconteceu. A porta se abriu mais uma vez, e por ela entrou Roberto. Ele carregava um pequeno buquê de margaridas e tinha no rosto um sorriso preocupado, o sorriso de um homem bom vindo dar apoio à mulher que amava. Um amigo em comum havia lhe contado que minha mãe estava internada naquele hospital, e ele veio direto do trabalho para me fazer uma surpresa, para me dar um pouco de conforto. Nossos olhos se cruzaram por cima das cabeças das pessoas. Eu vi seu sorriso desaparecer lentamente, substituído por uma expressão de completa confusão ao me ver amparada pelo meu cunhado, cercada por estranhos que me tratavam com uma intimidade que ele não compreendia. O corredor do hospital, de repente, ficou pequeno demais para as minhas duas vidas. Ele caminhou na minha direção, o buquê de flores agora parecendo um objeto estranho e deslocado em suas mãos. "Marlene?" ele disse, a voz baixa, confusa. "O que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas?" O tempo pareceu parar. O ar ficou denso, pesado.
Antes que eu pudesse sequer pensar em formular a primeira sílaba de mais uma mentira, meu cunhado se levantou, o semblante fechado, protetor. Marlene, você conhece este homem? Ele perguntou, a voz grave ecoando no silêncio que se formara ao nosso redor. Todos os olhares, os da minha família e o de Roberto, se voltaram para mim. Era o fim da linha. Eu abri a boca, mas nenhum som saiu. O mundo inteiro parecia ter prendido a respiração, esperando que eu escolhesse qual das minhas vidas salvar. Naquele instante, o barulho do hospital, os bips das máquinas, as conversas distantes, tudo desapareceu. Restou apenas o silêncio ensurdecedor da minha mentira exposta sob as luzes frias de neon. Se essa parte da minha história te tocou de alguma forma, se você já se sentiu num beco sem saída, com o peso de um segredo prestes a explodir, deixa seu comentário. Eu leio tudo com muito carinho, e saber que tem alguém aí me ouvindo me dá forças para reviver o momento mais devastador da minha vida. Porque naquele corredor, eu não era mais a esposa de ninguém, não era mais a mãe de ninguém. Eu era apenas o epicentro de uma dor que eu mesma havia criado e que estava prestes a engolir a todos. Mas a resposta não veio de mim. Veio de Alice. Minha filha, que até então estava encolhida numa cadeira no canto, observando tudo com seus 14 anos de desconfiança acumulada, se levantou de um salto. Seus olhos, vermelhos de choro contido, faiscavam. Ela olhou para o rosto de Roberto, um completo estranho, e depois para o meu, e em seu rosto uma compreensão terrível e definitiva se desenhou. Anos de viagens misteriosas, de ausências não explicadas, de cheiros de perfume que não eram os dela, tudo fez sentido para ela naquele momento, da forma mais cruel e pública possível. Ela não precisou de nenhuma confissão. A verdade estava estampada no meu pânico. Com a voz trêmula de raiva e de uma dor que nenhuma criança deveria sentir, ela apontou o dedo para mim, e depois para Roberto. E então ela gritou. Foi um grito que rasgou o ar. Um grito que veio do fundo da sua alma traída. Um grito que selou meu destino para sempre. É ele, não é mãe! Ela berrou, as palavras ecoando pelo corredor e atraindo a atenção de todos. É por causa dele que você some. É ele o seu trabalho, em Belo Horizonte, não é? A acusação não era uma pergunta, era uma afirmação. Uma sentença de culpa proferida pela minha própria filha, na frente de todos, no momento de maior fragilidade da nossa família. Eu olhei para Roberto e vi o exato momento em que seu coração se partiu. A confusão em seu rosto deu lugar ao choque e depois a um horror que o esvaziou de toda a cor. Seus olhos baixaram para a minha mão esquerda, para a aliança grossa de casada que eu usava, a aliança de Antônio, um detalhe que para ele, até então, não significava nada. A compreensão o atingiu como um soco. A mãe doente, as viagens, as minhas desculpas esfarrapadas. Tudo era uma farsa. As margaridas que ele segurava caíram de suas mãos e se espalharam pelo chão frio do hospital. O baque surdo das flores foi o único som naquele silêncio mortal. O som de 15 anos de amor se transformando em pó. O silêncio que se seguiu ao grito de Alice foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi na vida. Foi o som da minha existência inteira implodindo. Ninguém se mexia. Meu cunhado me olhava com nojo, minha cunhada com pena, e Alice chorava de soluçar, um choro de raiva, de vergonha, de perda. Mas o olhar que me destruiu foi o de Roberto. Ele não me olhava com raiva, mas com uma repulsa e uma dor tão profundas que era como se ele estivesse olhando para um monstro, para uma criatura que ele nunca tinha visto antes. E talvez ele estivesse certo. Naquele corredor de hospital, no meio das ruínas das minhas duas famílias, eu finalmente entendi que, ao tentar ser duas mulheres, eu havia me tornado ninguém. A cena que se seguiu àquele grito no hospital não teve mais drama, apenas a frieza cortante da realidade. Roberto não me disse uma palavra. Ele apenas me lançou um último olhar, uma mistura de dor e desprezo que ficará gravado na minha alma para sempre, deu as costas e saiu.
Ele não correu, apenas caminhou para fora da minha vida com a mesma tranquilidade com que havia entrado nela. Minha família me levou para um canto. O sermão do meu cunhado era um zumbido baixo e furioso no meu ouvido, mas eu não ouvia nada. O silêncio no carro de volta para Pacatuba, depois que Antônio foi estabilizado, era mais pesado do que qualquer acusação. Alice sentou-se na outra ponta do banco, o mais longe possível de mim, e por todo o trajeto, não me olhou nem uma única vez. Eu era uma leprosa, uma vergonha que eles eram obrigados a carregar. Antônio sobreviveu ao infarto, mas nosso casamento morreu ali, naquele corredor de hospital. Quando ele teve alta e voltou para casa, tivemos nossa última conversa. Não houve gritos nem acusações. Ele sentou-se na sua poltrona, mais pálido e magro, e falou com uma voz cansada, sem emoção. Disse que a humilhação pública que eu lhe causei era pior do que a própria morte. Ele me informou que o advogado já estava cuidando da nossa separação, que na época ainda se chamava desquite, e que eu deveria pegar minhas roupas e ir embora. Eu não quero nada de você, Marlene. Só quero que você suma da minha vida, e principalmente da vida da minha filha. Ser expulsa com aquela frieza calculada, com aquele desprezo sereno, doeu mais do que qualquer briga. Qualquer tapa teria doído. Fui para Belo Horizonte, na esperança tola de que o amor de Roberto pudesse resistir à tempestade. Encontrei a nossa casinha no Caiçara vazia. Ele havia levado suas roupas, seus discos, suas fotografias. Não havia um bilhete, uma carta, nada. Apenas o silêncio e o cheiro dele que ainda pairava no ar. Aquele abandono sem palavras foi a sua resposta definitiva. E eu entendi. Não foi a traição que o destruiu, mas a dimensão da mentira. Ele não havia se apaixonado por uma mulher casada. Ele havia se casado com uma farsa, com uma personagem que eu inventei. O amor que vivemos era real, mas foi construído sobre um terreno tão podre que não tinha como sobreviver à verdade. Eu havia aniquilado a própria história que lutei tanto para ter. Mas de todas as minhas perdas, a mais dilacerante foi a de Alice. Ela ficou com o pai, por decisão própria e da justiça. Nos primeiros anos, ela se recusava a falar comigo ao telefone, devolvia minhas cartas fechadas. Eu passei aniversários, natais e dias das mães em completa solidão, imaginando minha filha crescer, se tornar mulher, talvez até me odiando. Foram décadas de um silêncio que me corroía por dentro. Eu havia trocado a confiança da minha filha, o bem mais precioso que uma mãe pode ter, por momentos de uma felicidade roubada. E a punição foi vê-la se tornar uma estranha para mim. Uma estranha que carregava no rosto as minhas feições e no coração uma ferida que eu mesma havia aberto. Com pouco mais de 40 anos, eu estava sozinha, sem marido, sem filha e sem reputação. Juntei o pouco dinheiro que tinha e me mudei para uma cidade vizinha, onde ninguém conhecia o meu nome ou a minha história vergonhosa. Aluguei um quarto nos fundos de uma casa de família e recomecei do zero, com a única coisa que me restava: minha habilidade com a agulha e a linha. Passei a viver de pequenos concertos, de barras de calça e vestidos que eu fazia para as vizinhas. A vida se tornou uma luta diária pela sobrevivência, uma penitência silenciosa. A mulher que um dia se sentiu dona de 2 mundos, agora não tinha nem mesmo um lugar que pudesse verdadeiramente chamar de seu. O tempo, que não cura tudo, ao menos amortece as arestas. Quase 20 anos depois, quando eu já era uma senhora de cabelos grisalhos e não esperava mais nada da vida, o telefone tocou. Era Alice. Ela estava casada, tinha um filho. Sua voz era cautelosa, distante, mas era a voz dela. Ela me convidou para conhecer meu neto. Nosso reencontro foi tímido, cheio de palavras não ditas. Ela nunca me disse, eu te perdoo, e eu nunca tive a coragem de pedir perdão. Apenas recomeçamos, devagar, a construir uma ponte frágil sobre o abismo que nos separava. Hoje, temos uma relação cordial, nos vemos nos feriados. Mas a cicatriz daquele dia no hospital nunca desapareceu. Ela está lá,
no olhar dela, uma sombra de desconfiança que o tempo não conseguiu apagar. E aqui estou eu hoje, com 78 anos, na varanda da minha casinha, que consegui comprar com o trabalho de uma vida inteira de costuras. Tenho meu jardim, meus passarinhos, uma paz que me custou muito caro. Às vezes, me pergunto o que terá sido feito de Roberto. Se ele se casou de novo, se realizou o sonho de ter filhos. Rezo para que ele tenha sido feliz. Quanto a mim, aprendi a conviver com as minhas escolhas e com os fantasmas que elas criaram. Sou a prova viva de que uma vida pode conter muitas vidas e também muitas mortes. Eu morri naquele hospital em 1986, e a mulher que renasceu das cinzas foi esta que lhes fala agora, mais quieta, mais enrugada e talvez um pouco mais sábia. Olhando para trás, para a menina faminta de amor que eu fui, eu me pergunto: valeu a pena? E hoje, com a clareza que só a longa estrada da vida nos dá, eu digo a você que está me ouvindo: não valeu. Os momentos de felicidade roubada não pagam o preço da destruição que a mentira causa. A gente pensa que consegue controlar uma mentira, que pode guardá-la numa caixinha e abri-la só quando for conveniente. Mas a verdade, minha filha, é que é ela que nos controla. E o preço de brincar com a verdade dos outros? O preço a gente paga com juros, com correção monetária e com uma solidão que nem o tempo, esse remédio para quase tudo, consegue curar por completo.